Paz de Deus a todos, Leão CCB aqui. Primeiramente quero agradecer a todos os inscritos no canal. Peço que aqueles que ainda não são inscritos, que se inscrevam e ajude a gente aí a propagar o bom conteúdo e as verdades e verdadeiras análises, né? Então, aqui a gente vai mostrar hoje, tá bom? O vídeo de hoje, iremos analisar uma falácia, a falácia da palavra cristocêntrica, que para quem é sensacionista, o que restou para eles? Eles não acreditam em revelação, não acreditam em dom, não acreditam em nada. Aí o culto deles é o quê, né? É uma geladeira ambulante. Então para eles só sobram inventar esses tipos de falácias aí. Eu vou colocar aqui o vídeo no canal que eu vi aí. Ali é uma pregação, parece que de palavra mesmo, dentro de uma conferência, não sei, mas é uma pregação de palavra mesmo, né? Ele fez essa comparação, né? E ainda editou ainda da congregação para ser mais injusto, vamos dizer assim. Vou colocar aqui, peraí. Estará no... Peraí, deixa eu voltar aqui. Então, ó. Quem? Ó, Salmo 24, né? Estão analisando Salmos 24, Salmo 24, né? Aí tem o ancião da congregação, o irmão Hélio Bianco, né? Pregação antropocêntrica. Será que é antropocêntrica mesmo? A gente vai ver daqui a pouco se é, né? Aí ele coloca pregação de um pastor reformado, cessacionista, né? Pregação cristocêntrica. Será que é isso mesmo? Bem, no vídeo dele, ele deixou só 50 segundos e ainda editou o vídeo do irmão Hélio Bianco. Ele edita o vídeo do Hélio Bianco, deixa 50 segundos e para o pastor reformado ele deixa 7 minutos. Ou seja, é bem justo, né, essa análise. Não dá para a gente fazer uma análise assim, né? Aqui eu vou ser justo, até com o pastor reformado aí. Né? Então, é bem justa a análise que ele faz. Mas aqui nesse recorte que eu fiz, eu recortei 50 segundos para cada, tá? Eu consertei a injustiça dele, deixei 50 segundos para cada. O Paul Washer vai demorar um pouquinho mais, porque tem a questão da tradução, né? Tem alguém traduzindo, por isso que eu deixei um pouquinho mais. Mas para análise, ficou bem fiel, assim, dá para fazer uma comparação melhor. Não vai dar para fazer uma avaliação grande e correta nesse vídeo específico, por isso que eu tive que ir atrás dos vídeos originais, mas vamos ver aí um proselitismo 100 mil graus já, né? 100 mil graus. Vamos ver aí. Subirá ao monte do Senhor, e quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão, puro de coração, que não entrega-se à vaidade e não faz juramento enganoso. Este herdará, diz aqui, a bênção do Senhor e a justiça, a coroa da justiça, a justiça do Deus da sua salvação. Agora, irmão, aí, ó. Agora. Tá vendo? Ó, ele editou. Tá editado. É bem visível. Vou voltar um pouquinho aqui, vocês vão ver que tá editado. E a justiça, a coroa da justiça, a justiça do Deus da sua salvação. Agora, irmão, aí, agora chegará o dia que as portas da eternidade se abrirão e nós entraremos por ela cantando o hino da vitória. Who may ascend to the hill of the Lord? Quem subirá ao monte do Senhor? Who may stand in his holy place? Quem há de permanecer no seu santo lugar? He who has clean hands and a pure heart, who has not lifted up his soul to falsehood and has not sworn deceitfully. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. The question being asked is this: A pergunta a ser feita é a seguinte: who can go to heaven? quem é que pode ir para o céu? Who can stand in God's presence? Quem é que pode ficar na presença de And Deus? then we have the qualifications. Aí nós temos aqui as qualificações. Now let me ask you a question. Então deixa eu fazer a pergunta: Do any of you qualify? algum de vocês preenche as qualificações? No. Não. No one. Ninguém preenche. Does Adam qualify? No. Adão não qualifica. Does anyone qualify? Será que alguém se qualifica?
No one qualifies. We look at all the people of God throughout history. A gente pode observar qualquer pessoa do povo de Deus através da história. And no one qualifies. E ninguém é qualificado o suficiente. Então fui bem fidedigno aí. Parece que foi um tempo maior, mas foi basicamente o mesmo tempo, tá bom? É que o Paul Washer, ele usa um tradutor, aí eu tive que meio que colocar a mesma questão aí. Bem, vamos lá, né? A gente está falando de um culto. Pegaram uma palavra do irmão Hélio Bianco em um culto que está sendo provavelmente aí no Brás, né? É no Brás. Então, em um culto. O que tem que ser feito em um culto? É o que a gente quer? É o que o Paul Washer quer? É o que o irmão Hélio Bianco quer? É o que o Leão CCB quer? Não. É o que a Bíblia diz. A nossa regra de fé e prática são as Sagradas Escrituras. Ela é que norteia a nossa vida, porque lá está a palavra de Deus. Então, é com base nela que a gente vai fazer a análise, tá? Então, vamos lá, deixa eu remover aqui isso aqui e adicionar aqui. Isso. Então, vamos lá, vamos para os slides aqui. Então, ordem no culto. Qual seria a ordem no culto? Ok? 1 Coríntios 14, 26, nos responde. Aí Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus, está falando. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação. Olha só, eu coloquei ela aí em destaque, porque revelação, tá? Não é algo vamos dizer, algo que você planejou, vou planejar e vou lá e vou falar. Não é um discurso pré-editado não, desculpa a palavra, um discurso já feito, já elaborado. Não, revelação. Tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Então o foco aí, né, é na revelação, que a gente está falando sobre palavra. E a palavra é revelada pelo Espírito Santo de Deus. É assim que diz esse verso. Então, o que seria a revelação? O que seria a revelação? A Bíblia explica a própria Bíblia. Essa é uma regra que a gente tem que ter em mente. A Bíblia explica a própria Bíblia. Então, a gente tem aqui, vou voltar rapidinho, revelação. Isso aí tem que ter no culto. Paulo está dizendo. É uma regra. E aqui vamos explicar o que é revelação. Mas quem que vai explicar para a gente? A Bíblia, né? Então, para entender o que significa revelação no contexto ali, nós temos que considerar outros versos da Bíblia, né, que tratam do mesmo tema. Então, a gente vai deixar agora a Bíblia explicar para nós o que é revelação, tá? Então, vamos para a primeira parte aí. Então, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 em diante. Leiam comigo aí na Bíblia de vocês conseguem pausar, então eu posso já ir, né? Então, Paulo está falando sobre o diferente dom do Espírito. A cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito, visando a um fim proveitoso, porque a cada um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, o mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, e a outra, operação de milagres, a outra, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outra, interpretação de línguas. Então, veja bem, 1 Coríntios 12, 7, versículo 7 diante. Então, nesse contexto, então, revelação é uma manifestação do Espírito Santo que traz um entendimento ou conhecimento especial que não poderia ser conhecido de outra forma, somente através da revelação do Espírito Santo de Deus. É a Bíblia que está dizendo, meu caro, não sou eu, é a Bíblia, tá? É a Bíblia que está dizendo isso, não sou eu, ok? Então,
Vamos ver outros. Será que é só esse verso aí que fala sobre revelação? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29 em diante. Então, Paulo dá instruções sobre a profecia na igreja. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, o outro que está sentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar um depois do outro, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Então, a revelação aqui está relacionada ao dom da profecia, onde Deus revela a sua vontade, onde ele revela uma mensagem específica para a edificação da igreja. Revelação. Ok? Eu não sei se caiu, eu estava vendo aqui, mas eu vou ler rapidinho de novo. Então, 1 Coríntios 14, é que eu não sei se caiu, que eu estava prestando atenção aqui no meu. Mas em 1 Coríntios 14, versículo 29 e diante, né? Aí vocês podem ler na Bíblia de vocês a revelação, né? O dom da profecia. A revelação aí está relacionada ao dom da profecia, onde Deus revela a sua vontade, onde ele vai falar uma mensagem específica para a edificação da igreja, ok? Então vamos continuar aí. Já está meio que bem explícito, né, o que é revelação. Mas vamos para Efésios 1, versículo 17 e diante. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos. Então, revelação aí é a iluminação espiritual que permite aos crentes entenderem melhor a Deus e a sua vontade. Então, acabou, né? O que a Bíblia nos explicou? Que revelação é uma comunicação divina que traz compreensão, orientação ou instrução específica para a igreja. Ok? Então, é isso que a Bíblia nos explicou. Então, aqui não é o Leão CCB falando. É a Bíblia. Tá? Não sou eu. Ok? Então, agora vamos colocar, né, de modo justo a exortação do irmão Hélio Bianco. Aqui não vai estar editado como eles editaram, tá? Eu vou colocar e vocês vão poder escutar o trecho que ele editou, infelizmente, no site dele. Vamos ouvir o irmão aí. E ele diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo. E aqui, irmãos, já do antigo hebraico, depois traduzido para o grego, é cosmos, e o cosmos já quer dizer, irmão, o universo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, seja nesta terra, seja nas esferas celestes, irmãos, aqueles que são criados por Deus, para o seu louvor, para a glória de Deus, tudo é do Senhor. E ele diz: esta terra, Tudo. e aqui, para a glória de Deus, tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. Está falando dos membros da CCB? Está falando do irmão Hélio Bianco? Não, tudo é para o Senhor. Prestem atenção nisso, tá? E ele diz: esta terra foi Deus quem fundou, quem fez a fundação, vamos dizer, firmando sobre o nada subsiste. A terra está no espaço, como sabemos. Mas aí no verso 3, irmãos, o Espírito Santo guia para fazer uma pergunta. Até aqui é o mundo físico, os moradores, os habitantes em corpos, que também é terra, a carne é terra, mas do Senhor é a terra também, irmão. Glória ao nome do Senhor.
E aí vem a pergunta no verso 3. Agora, num outro patamar, num outro plano, o plano da eternidade, o plano espiritual. Quem subirá ao monte do Senhor? E quem estará no seu lugar santo? Aí agora é para a vida eterna. Aí agora é outro plano, irmãos. É outra esfera. E aí vem a resposta pelo mesmo Espírito Santo, pondo na ocasião 4 requisitos daqueles que subirão, cantarão o hino da vitória. Então, ó, lembrando, toda a glória para o Senhor. Quem está sendo usado como parâmetro? Jesus Cristo. Então, sede meus imitadores, pois eu sou de Cristo. Então, é Cristo que está sendo colocado como parâmetro. E a gente tem que seguir ele. Ou vocês vão discordar que isso não é cristocêntrico, você seguir a Cristo, né? Então, ele está colocando como parâmetro Cristo. Então, quais as qualidades que tem em Cristo? Vai falar agora, que nós devemos copiar. Nós temos que ter como exemplo quais são os parâmetros, quais são as virtudes, né, que Cristo tem, que a gente vai também ter que ter para subir, para ter a vida eterna. Está bem claro isso daí. Vamos ver aí o que o Senhor está revelando para o irmão Hélio Bianco. Vamos lá. E estarão junto com o Senhor no seu lugar santo. Estarão junto com o Senhor no seu lugar santo, porque ele já está lá. Ok? Então está bem claro isso. O parâmetro todo aqui é Cristo, meu filho. Que é Cristo, é Jesus. Aquele que é limpo de mão, puro de coração, que não entrega-se à vaidade e não faz juramento enganoso, este herdará, diz aqui, a bênção do Senhor e a justiça, a coroa da justiça. Aqui está lá em Apocalipse isso, né? Guarda a tua coroa, né? Ok? Então, herdará a coroa, está lá em Apocalipse. Então, Cristo é o nosso exemplo. Ele que devemos seguir. É isso que ele está falando. Essas são as virtudes que nós temos que ter. Porque ele tem. Justiça do Deus da sua salvação. Olha, irmãos, eu nem esperava que atenderia o culto hoje. O servo de Deus surpreendeu pedindo que aqui viesse, e muito menos que pregaria a palavra, mas clamando ao Senhor do fundo da minha alma, a comunhão que o Senhor trouxe foi esta palavra. E eu... Revelação vinda da parte de Deus. E de acordo com o que a gente já viu em versos anteriores, em Coríntios e Efésios, tá? A comunicação divina está trazendo quais são as virtudes que o cristão tem. Está mostrando a vontade de Deus e o que ele pede aos seus filhos, o que eles têm que ter, né? Você não quer ser filho de Deus? Então persevera na santificação. E através de quem você tem essa santificação? Pelas minhas próprias forças, pelos meus próprios méritos? Não, através de Jesus Cristo. Então você busca a santificação no nome amado de Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Espírito Santo nos santificará, não pelas nossas forças, mas porque o Espírito Santo atua em cada um na santificação. Eu creio que é o pão vivo que desce do céu e alimenta a nossa alma. Revelação. Não um texto pré-determinado, né? Não algo já feito. A revelação vinda da parte de Deus, como a gente viu já em Coríntios e Efésios, né? Tá aí, revelação. Okay? Algo vindo direto da parte de Deus. Mas eu não acredito nisso. Respeito. Crença é de cada um. Mas até agora aqui, biblicamente falando, está tudo correto.
Nada fora do que está escrito nas Sagradas Escrituras. Você não quer acreditar? Tudo bem. Ninguém aqui vai falar de fé aqui. Só estou dizendo, e o vídeo está mostrando, que tudo está indo de acordo com o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Tudo está feito em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo é para Ele. A glória é toda dele. E se a gente quiser ter a vida eterna, nós temos que seguir as virtudes que Ele tem. Irmão, tudo é do Senhor aqui nesta vida. Olha lá. De novo, vamos lá. Para quem não ouviu, vamos lá. Irmão, tudo é do Senhor aqui nesta. Tudo são dos membros da CCB? De quem é tudo? Tudo é do Senhor. Olha só. Nesta vida, nesta terra, a beleza que vemos na natureza, os mares, as florestas, os habitantes, sejam humanos ou aves, pássaros, peixes e animais de um modo geral. Toda esta plenitude é do Senhor. Mais cristocêntrico do que isso, eu acho impossível. Isso ele não colocou lá no recorte dele, né? Ele colocou outras coisas. Bem, vamos ser justos agora e vamos passar do Paul Washer. Vamos lá. Ser justo. Eu tenho aqui a do Paul Washer. Também o mesmo quantidade de tempo, levando em consideração também a questão da tradução. In his holy place. Quem há de permanecer no seu santo lugar? He who Perdão, deixa eu voltar aqui um pouquinho de tempo. may ascend to the hill of the Lord. Quem subirá ao monte do Senhor? Who may stand in his holy place. Quem há de permanecer no seu santo lugar? He who has clean hands and a pure heart, who has not lifted up his soul to falsehood and has not sworn deceitfully. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. The question being asked is A this: pergunta a ser feita é a seguinte: who can go to heaven? quem é que pode ir para o céu? Who can stand in God's presence? Quem é que pode ficar na presença de And Deus? then we have the qualifications. Aí nós temos aqui as qualificações. Now let me ask you a question. Então deixa eu fazer a pergunta. Do any of you qualify? Algum de vocês preenche as qualificações? Percebam até as expressões, e o tradutor também está ajudando bastante. Olha as expressões no rosto do Paul Washer. O tom de voz. A gente já vai falar sobre isso daqui a pouco. E também o tradutor está ajudando bastante. Então prestem atenção nisso. No. Não. No one. Ninguém preenche. Does Adam qualify? No. Adão não qualifica. Does anyone qualify? Será que alguém se qualifica? No. No. No one qualifies. We look at all the people of God throughout history. A gente pode observar qualquer pessoa do povo de Deus através da história. And no one qualifies. E ninguém é qualificado o suficiente. But then Mas aí we see Jesus, nós vemos a Jesus, the Son of God. o Filho de Deus. But not only the Son of God, Mas não só o Filho de Deus, He is truly man. ele também é verdadeiramente homem. He is truly our brother. Ele é realmente nosso irmão. He is flesh of our flesh and bone of our bone. Ele é carne da nossa carne e osso dos nossos ossos. Not only was He raised from the dead, Não somente ele foi ressurreto but dentre os mortos, he ascended up into heaven. mas ele foi assunto aos céus. And as He ascends up to heaven, E à medida que Então, vamos lá. Cadê a revelação? Aqui esse é um discurso já pré-elaborado por ele, né? A gente já vai ver daqui a pouco, né? Cadê a revelação? Ele é sensacionalista, ele não acredita na revelação ali, na hora do Espírito Santo. Cadê? Ok, ele está exaltando o nome amado do Senhor Jesus Cristo. Isso daí não tem como. Mas cadê a mensagem para a igreja? Se é um culto, né? Cadê a mensagem para a igreja? Cadê Deus falou da igreja? Ó, vamos lá, vou ler de novo. O que é a Bíblia? A regra de fé não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Tá? Né? Quer fazer, então, irmãos, quando vos reunir, cada um de vós tem a salmo, tem a doutrina, aí no caso é a revelação, né? Cadê a revelação? Não tem, ele já trouxe esse discurso pronto, né? Então, cadê a mensagem de Deus para o seu povo, né? Deus falando com o seu povo? Não, está exaltando o nome de Jesus Cristo? Sim,
mas está exaltando muito mais a oratória do Paul Washer, que realmente tem uma boa oratória, e até o tradutor também consegue transmitir isso bem, do que o nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo acaba passando a ser um simples coadjuvante da história. Ele está contando uma história, né? Ali do nosso amado Senhor Jesus Cristo, concordo, mas a ênfase é muito mais na boa oratória do Paul Washer do que em Jesus Cristo. E o tradutor faz isso, você vê os movimentos, tudo para pegar a atenção da plateia, né? Se fosse eu falando o mesmo texto, ele criou esse texto em casa. Me dá esse texto aí. Eu que essa voz ruim aqui, eu não ia conseguir. Eu não ia conseguir chamar a atenção da plateia. Então, o mesmo texto, né, com duas pessoas distintas, né, não ia ter a mesma atenção. Então, ali é uma questão somente de oratória. Não tem revelação, não tem o Espírito Santo movendo o coração dele ou das pessoas, falando com elas. Não tem, né? Cristo acabou sendo o personagem da história criado, né, por Paul Washer, né? E Cristo agindo com o seu povo. Cadê? Cadê ele sendo um bom pastor, pastoreando a sua igreja? Vamos continuar vendo aí. E ele sobe aos céus. He comes to the very gates of glory. Ele chega nas portas da glória. As a man. Como um homem. As our representative. Como nosso representante. As our brother. Como nosso irmão. And he says to those gates. E ele diz àqueles portões. Verse 7. Verso 7. Lift up your heads, O gates. Levantai, ó portas, as vossas and cabeças. Be lifted up, O ancient doors. Levantai-vos, ó portais eternos. That the King of glory may come in. Para que entre o Rei da Glória. Muito bom, né? Você vê tentando ali, né? A todo momento uma linguagem emotiva, né? Repetindo, né, alguns versos da Bíblia para tentar atrair a atenção das pessoas. Tudo bem, realmente muito lindo, muito bonito. A história de Jesus Cristo é linda demais. Quantas vezes vocês contaram a história de Jesus Cristo é linda, mas no culto, cadê a revelação? Tudo bem, está exaltando a imagem de Cristo, concordo, né? Mas isso se dá muito pela boa oratória dele, não por uma revelação, não o Espírito Santo tomando ele. Se for eu falando esse mesmo discurso, não provoca essa êxtase na plateia. Por quê? Eu não utilizaria essa linguagem, essa modulação de voz que ele utiliza, eu não apelaria ali para as emoções da pessoa. Ele está apelando muito para o emotivo das pessoas e colocando e usando Jesus Cristo nisso. Então Jesus Cristo passa a ser um coadjuvante. Quem que é o ator principal? Paul Washer. E a sua ótima oratória. Então Paul Washer é o ator principal aí, que ele sabe, consegue aí, através de uma ótima oratória ali, pegar a atenção do público. E Cristo é um instrumento que ele está utilizando. Olha só que coisa, acontece o inverso. Lá, o Hélio Bianco era simplesmente um ator coadjuvante. Quem que estava se utilizando? Quem que era o ator principal, né? O Espírito Santo falando na boca dele. Era Cristo. Era Cristo o ator principal ali. Né? Aqui é o Paul Washer, usando de Cristo, colocando em segundo lugar. Spurgeon. Agora eu não vou. É só falar lá, ele vai citar Spurgeon, né? Isso já fica mais escancarado possível, que foi um texto foi um texto feito de antemão. Ele vai agora citar Spurgeon, né? Outro calvinista aí. Então, se eu não me engano, é calvinista Spurgeon. Não vou afirmar aqui com certeza, mas se eu não me engano, é calvinista também, né? Isso não importa, ele está citando o homem, né? E a Bíblia. Mas tudo bem, vamos lá. Agora eu vou parar um pouco, senão os críticos vão me detonar. Eu vou deixar o Paul Washer falar e no final, aí sim eu falo. Spurgeon says it this way. Spurgeon coloca da seguinte maneira: At the sound of a man's voice, ao som da voz de um homem, all the inhabitants of heaven gather together.
Todos os habitantes do céu se reúnem. All the angels of glory run to the wall. Todos os anjos de glória se aproximam da And they parede. look over the wall. E eles olham em cima do muro. And they say, who is this? E eles perguntam: quem é este? Verse 8. Verso 8. Who is this King of glory? Quem é o Rei da Glória? What man would dare lay his hand to the latch of this door? Qual homem ousaria colocar a mão No man. nesta porta? No man has ever come here. Nenhum homem jamais chegou nesse portão. Aí, tá vendo? Até, não, tem que falar, tem que parar, desculpa, falei que não ia parar, mas tem que parar, você vê que até o tradutor tá ajudando. Quem? Tudo isso para apelar pro emocional. Who are you? Quem é você? And then he cries out again. Aí diz novamente. They say in verse 8, who is the King of glory? Eles dizem lá no verso 8, quem é o Rei da Glória? And the Lord Jesus replies, E aí Jesus responde: the Lord strong and mighty, o Senhor forte e poderoso, the Lord mighty in battle. o Senhor poderoso nas Lift batalhas. up your heads, O gates, Levantai, ó portas, as vossas and be cabeças. lifted up, O ancient doors, Levantai-vos, ó portais that eternos, the King of glory may come in. para que o Rei da Glória entre. And for the first time in all of history, E pela primeira vez na história da humanidade, the doors open to a man, os portais se abrem a um homem. and he walks into glory. E ele entra na glória. Pronto. Então, vamos lá. Então, o que nós observamos aí do Paul Washer, né? Ele utiliza uma variedade de táticas para emocionar o público, para criar uma conexão emocional, para tornar a mensagem mais impactante e memorável. Meu caro, Jesus Cristo já é uma mensagem impactante. Para que você se utilizar de todas essas táticas? Por que você não deixa o Espírito Santo falar na sua boca? Por que você tem que utilizar essas táticas? Bem, eu identifiquei 3 táticas aí de questões de provocar essa conexão com o público aí, né? Então vamos ver a primeira aí. Uso da linguagem emotiva. O Paul Washer, ele pega sistematicamente palavras que evocam a emoção fortes para intensificar, né, a resposta emocional do público. Tá? Repetição, ele repete frases e palavras para poder criar um ritmo emocional e reforçar a mensagem que ele está colocando ali. Modulação de voz é o que ele mais utiliza. Isso daí, basicamente, é 70% do discurso deles. Tons e ritmos, ele varia o tom e o ritmo da voz para poder destacar partes importantes da mensagem e manter o público envolvido emocionalmente, né? Pausas dramáticas, isso até a questão da tradução ajuda. Usa de pausas dramáticas para aumentar a tensão e permitir que o público processe a emoção da mensagem, né? Apelo aos sentidos. Ele utiliza ali, né, de descrições detalhadas e vívidas para ajudar o público a visualizar e sentir a cena descrita, né, aumentando o impacto emocional. A pergunta que eu faço é a seguinte: cadê a revelação do Espírito Santo? Né? Vendo esse vídeo, o que eu concluo? Que realmente ele falou sobre Jesus Cristo, parabéns, realmente é muito bonito. Se fosse uma palestra, eu daria palmas para ele, que nem ele recebeu. Ele realmente merece palmas, mas isso aí é uma palestra. Cadê a revelação? Cadê o Espírito Santo falando através da boca dele? Cadê Cristo movendo os corações? As pessoas se emocionam porque Paul Washer é um ótimo orador, né? Não que o Espírito Santo está movendo o coração dela, não que o Espírito Santo está tocando o coração dela, você precisa melhorar. Não, elas estão se emocionando com a mensagem de Cristo que a gente já sabe, né? Que é emocionante. E não há problema nenhum você lembrar dessa mensagem de Cristo, exaltar o seu sacrifício, não há problema nenhum. Veja bem, é isso que a gente está dizendo aqui. Mas cadê o Espírito Santo movendo o coração das pessoas? Cadê a revelação vinda da parte de Deus? Cadê? Né? Cadê ali os conselhos vindo da parte de Deus? Deus falando com o seu povo, cadê? Como a gente viu em Coríntios, como a gente viu em Efésios, cadê? Né? Ele é um ótimo orador, realmente, consegue ali captar a atenção do público. Isso, ele é 10. Eu mesmo,
Me dá esse discurso. Como ele já fez esse discurso antes de falar, me dá esse discurso. Eu duvido que eu vou ter a mesma oratória que a dele. Eu não vou conseguir essas palmas que ele conseguiu, porque ele é um ótimo orador. Mas em um culto cristocêntrico, né, tem que ter o quê? Eu vou ler novamente. 1 Coríntios, capítulo 14. Que fazer então, irmãos, quando vos reunir, cada um de vós tem um salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça isso tudo para edificação. Ok? A edificação que a gente vê aí é que o Paul Washer é um ótimo orador, né? A plateia saiu totalmente emocionada com a eloquência do nosso querido Paul Washer, mas a edificação do Espírito Santo, né? Então, acho que está encerrada essa falácia aí deles, né? Essa comparação injusta, né? E a palavra, assim, revelada na coligação é totalmente cristocêntrica, né? Ao contrário, se a gente... Acho que deveria ser o contrário ali. A palavra revelada por Moélio Bianco é cristocêntrica, e a do Paul Washer é totalmente antropocêntrica, porque o personagem principal é a boa oratória do Paul Washer, é o Paul Washer, tá? E Cristo ali é um ator coadjuvante. Então, tá bom? Que Deus abençoe vocês e até a próxima.